que a Nami do live action tem de diferente da Nami do anime? Pra mim, a Nami do live action é a personagem que melhor representa o que significa fazer uma adaptação de qualquer obra pra um live action. Em essência, sua personagem segue os mesmos acontecimentos do anime e tem os mesmos impactos e olhares em relação a eles, apenas mudando ligeiramente o jeito que acontece. Isso é, adaptando eles por conta de questões técnicas ou por questões relacionadas ao tempo que eles tinham pra mostrar o que precisava ser mostrado. Vamos olhar isso mais de perto, vendo os principais acontecimentos da Nami e o que precisa acontecer com ela pra ser fiel ao anime, pra você ver como a mudança da personagem do começo do live action até o final do live action é a mais fiel ao anime possível. Primeiro temos a apresentação dela, que é uma cena que tem no anime mesmo, mas não é a primeira que ela aparece por lá, não é aquele cruzeiro de luxo. Ela já aparece roubando o barco daqueles piratas, o que é ótimo também, porque o que a gente precisa ver da Nami logo de cara é que ela é uma ladra, uma malandra e beleza, isso é feito. Com essa cena isso acontece. Depois ela tem que encontrar o Luffy e se unir a ele meio do nada. Tem que ser do nada. Pô, no anime ele cai do céu. Tem que ser assim, caramba, o que aconteceu aqui? E claro, nesse momento ela se une a ele porque vê que ele é forte, né? Ele pode me ajudar, posso fugir daqui com o mapa. É por interesse próprio dela. E no live action é também meio do nada. É enquanto ela tá roubando o mapa da Grand Line, ele cai ali do nada na sala de mapas. E aí, então, nessa relação com o Luffy, ela precisa mostrar como odeia piratas, porque isso vai contrastar com o fato de depois ela gostar do Luffy e seu bando, que são piratas, mas piratas diferentes. Esse ódio inicial dela pelos piratas, se bem mostrado, vai deixar esse sentimento mais forte lá pro final do live action, e eles mostram isso muito bem, né, na série. Já na parte ali do Bug, a Nami precisa ficar realmente sentida pelo que ele fez destruindo a cidade, já que Arlong basicamente também acabou com a vila dela. Então ela faz essa associação, e isso é um grande gatilho para os sentimentos dela. E ela também precisa começar a enxergar o Luffy e o Zoro de maneira diferente. No anime isso acontece quando o Zoro, mesmo todo ferrado, carrega o Luffy que tá dentro daquela jaula. Ela começa a perceber que eles são piratas diferentes, afinal, os piratas que ela conhece abandonariam o Luffy ali e deixariam ele se ferrar sozinho, mas o Zoro, mesmo machucado, não faz isso. No live action, eles colocam isso como um detalhe sutil, que é quando o prefeito pergunta pro Luffy se eles vão prendê-los também, já que derrotaram o Bug e são piratas. E o Luffy diz que não, porque eles são piratas, mas são diferentes. Se liga no olhar da Nami, já começando a perceber que aquelas eram pessoas boas e gentis, diferentes dos piratas aos quais ela estava acostumado. Esse é um marco importante pro anime, quando a Nami começa a ter essa percepção em relação ao Luffy e ao Zoro que estão ali no bando naquele momento. E eles fazem isso bem no live action. Esse olhar, ele é bem forte, dá pra perceber. Quem assistiu o anime, caramba, olha só, é aqui que ela começa a ver diferente o Luffy e o Zoro, ó. No anime é naquela parte, aqui é esse olhar, ó só como ela tá, caramba. Esses piratas são diferentes mesmo. E isso é importante porque depois desse momento, vendo que eles são pessoas boas, legais, a Nami começa a se permitir se soltar mais com os chapéus de palha. Começa a se divertir mais com eles. Permite se aproximar deles, ela baixa mais a sua guarda. E o live action faz isso muito bem. Em várias cenas a gente vê a Nami a primeira a ter o riso frouxo, rachar o bico e puxar a risada dos outros. No meio de uma discussão, por exemplo, ou quando acontece alguma coisa que é engraçada. É a Nami que deixa situações mais leves, é a primeira que ri e fala, gente, pode dar risada, assim, tá, a gente já falou que não somos um super bando, que cada um tem seus interesses próprios, mas mano, vamos se divertir enquanto a gente tá aqui junto, vai? Ela faz até o Zoro rir pra você ter noção, ela descobre o que é voltar a sorrir, o que é voltar a viver a vida de maneira mais leve, o que é um marco muito importante no anime, e a gente vê isso no live action também. Eles pegam muito bem esses marcos principais, colocam de um jeito ligeiramente diferente, como eu já falei, colocam, mas tá ali, a Nami rindo, a Nami sorrindo, coisa que ela não fazia há muito tempo. Ela se sentindo livre, se sentindo tão feliz que esquece dos problemas da vida dela. Tá perfeito. No anime a gente vê isso principalmente na conversa que ela tem com a irmã dela, já estando na Vila Kokoyashi. A partir daquele flashback e tudo mais, ela mostra que ela tava tão feliz com os chapéus de palha, né? Tem uma cena engraçada deles jogando carta e tudo mais, que ela ganha do Sop e do Luffy, que ela tá se divertindo. E isso é muito, a essência desse flashback é muito passada dentro do live action. Só não acontece em flashback, e tá ótimo. Mas claro, o passado aparece pra assombrar ela, aqui,
ali, e numa conversa com o Zoro no Baratie, ela lembra que precisa voltar pra Vila Kokoyashi. No anime ela vê mesmo o cartaz do Arlong, né? E ali no live action é uma conversa com o Zoro, que ela lembra o porquê ela não tem amigos e tudo mais. Ah, é porque eu tenho que salvar minha vila, né? Não posso colocar ninguém em risco ou me apegar a ninguém. Então, são jeitos diferentes. A essência tá ali, o marco importante pra história da Nami tá ali. Tava feliz, tava curtindo. Opa, não posso curtir, não posso me permitir estar sorrindo. Tem gente sofrendo que eu tenho que salvar. Aí beleza, o Arlong aparece e arrebenta o Luffy, e a Nami começa a fingir que traiu e enganou os Chapéus de Palha. E aqui o importante é a gente conseguir ver o sofrimento da Nami tendo que fingir. E a gente consegue. Olha esses dois momentos. Primeiro, depois dela falar com o Arlong, ela vira de costas e dá uma respirada, uma olhada, que dá pra ver claramente que tá sendo difícil pra ela fazer aquilo. E depois também, já na Vila Kokoyashi, ela manda o Luffy ir embora e se vira. E vemos em sua feição que ela tá sofrendo ao fazer aquilo, que tá difícil. E no live action, dá pra perceber esse detalhe melhor ainda, esse detalhe da Nami sofrendo no seu interior ao fazer aquilo. Por ser uma atriz, né, as expressões faciais a gente consegue ver melhor, sendo uma atriz, não sendo um desenho, e ela manda muito bem. E aí, claro, depois ela pedindo ajuda pro Luffy e tudo mais, e depois, quando o Luffy derrota o Arlong e fala pra ela que ela é companheira dele, tem essa grande emoção também, porque agora finalmente a Nami tem amigos e pode parar de fingir ser quem não é. Ela tá livre pra sorrir, pra viver ao lado de pessoas que gostam dela. Agora ela pode sim se apegar aos outros, ela não precisa mais ficar se segurando. E a atriz também, dentro do live action, passa essa emoção muito bem. Então você vê, o marco, né, a essência dos acontecimentos da personagem da Nami estão ali. E a mudança que a personagem sofre no seu desenvolvimento, do começo pro fim, é muito nítida e extremamente parecida com a do anime, com as mesmas nuances, as mesmas intenções, os mesmos impactos. Tiveram coisas bem diferentes no meio dessa trajetória? Sim, tipo ela fazendo uma amizade mais próxima com a Kaia, mas isso não atrapalha o caminho da Nami. Afinal, depois eles saem da ilha e não vem mais a Kaia mesmo. Então não vão ter interações dela que vão gastar o tempo que ela poderia estar interagindo com outra pessoa que é mais importante para a história dela. Não tem isso. Saiu da vila, tchau Kaia, não tem que ter mais cena com ela, não vai mais desenvolver esse relacionamento, enfim. Isso dela ficar amiga da Kaia, na verdade, mais atrapalha o desenvolvimento do personagem do Usopp do que prejudica o caminho da Nami dentro da história dela. Eu acho que a Nami é a personagem mais bem adaptada. Não a melhor, mas a mais bem adaptada desse live action. Porque é a personagem que começa de um jeito e termina de um outro que é extremamente similar ao do anime. Temos a mesma visão, a mesma sensação, a mesma perspectiva em relação a Nami do anime e do live action quando chegamos ao final dos 8 episódios. Eu tinha falado isso antes, mas repito agora porque é o importante, é o motivo pelo qual eu acho que a Nami foi a personagem mais bem adaptada dentro desse live action. Se tem algo que eu senti falta pra impactar mais, foi só a cena dela com a irmã, que é quando ela se abre pra irmã e mostra como gosta dos chapéus de palha de verdade, lá na Vila Kokoyashi, que ela chega, destrói a casa toda, deixa uma bagunça, enfim. E a cena dela, após ser roubada, chegando na vila toda sorrindo, tentando fingir que tá tudo bem, e o Genzo abraçando ela e falando: Nami, já pode parar de fingir agora, de se esforçar, você já fez tudo o que podia. Essa parte é realmente muito forte e eu senti falta. E também senti falta do fato de toda a vila só fingir que não sabia o que a Nami estava fazendo, porque no live action eles não sabem mesmo, nem a irmã dela sabe, todos odeiam ela de verdade. Eu acho mais interessante a vila saber e fingir, porque mostra mais ainda o quanto eles amam a Nami e estão se esforçando para ajudá-la, porque afinal, como o Genzo diz, eles queriam que ela acreditasse que a vila odiava ela, para que se algum dia ela sentisse vontade de fugir do Arlong, ela não aguentasse mais, ela conseguisse fazer isso sem sentir remorso de abandonar as pessoas da vila. Realmente um grande ato de amor. Lembrando que já tem vídeo no canal de todos os outros chapéus de palha do live action. É só clicar aqui na tela ou nos links na descrição. E agora é esperar mais 1 ou 2 anos aí para a próxima temporada e ver como estará o Chopper pra gente analisar ele também. Com a Nami, finalizamos aí a nossa análise dos chapéus de palha dentro desse live action. Eu me diverti muito, espero que você tenha se divertido também. Muito obrigado. Por favor, também não esquece de deixar um comentário dando a sua opinião em relação à personagem da Nami, pra gente ter uma troca de ideias bem legal. Valeu e até!